Falar sobre coronavírus agora aqui no RF News, a Secretaria de Saúde de Limeira confirmou hoje que 2 variantes foram identificadas em circulação na cidade, a de Manaus e a do Rio de Janeiro. Converso então ao vivo com o secretário de Saúde da cidade, Vitor Santos, para falar sobre esse assunto que, óbvio, gera preocupação. Boa noite, secretário, e obrigada por nos atender aqui no RF News nessa noite. E eu já faço a primeira pergunta para você. A confirmação de 2 variantes preocupa nesse momento em que a pandemia não está nada controlada? E como essas variantes chegaram em Limeira? Já é possível saber? Boa noite, Marielle. Boa noite, seus telespectadores. Nós já tínhamos a expectativa de que essas 2 variantes, ou pelo menos uma delas, estivesse na nossa região. E a região de Piracicaba, que é a DRS-10, ela se assemelha muito ao que estava acontecendo em Araraquara, que é aqui do nosso lado. Então, hoje o trabalho feito pela Secretaria Estadual de Saúde, avaliando através do Instituto Adolfo Lutz, os exames de PCR encaminhados pela cidade e pelas outras cidades daqui da região da DRS-10, demonstraram a presença dessas 2 variáveis. A P1, que é a que prevalece aqui, com quase 60% de confirmação dos pacientes dos exames encaminhados, e a P2, que tem aí perto de 30%. Então, nós estamos com quase 80%, 85% de contaminação baseada nessas 2 variantes. Elas trazem como característica uma velocidade mais rápida de contágio, um atingimento maior de populações mais jovens e um agravamento do quadro a partir dessa contaminação. Isso é muito preocupante, claro, nesse momento, como eu já disse, né, que não está controlada a pandemia. E com a confirmação das variantes, as estratégias de combate mudam em Limeira? Não, nós temos trabalhado com essas questões desde o começo, orientando com aqueles métodos de proteção, que é o distanciamento social, a utilização das máscaras, o álcool gel. Então, com isso, a gente previne essa contaminação. Do outro lado, é a recomendação de que busque o serviço de assistência o mais rapidamente possível. Diferentemente de como no começo da pandemia, onde a orientação era aguardar em casa enquanto o quadro não se agravasse, agora não. Aos primeiros sintomas, procurar as unidades de referência para o coronavírus aqui na cidade de Limeira, especialmente o ambulatório de referência, que é a nossa entidade, é a nossa unidade sentinela, para esse primeiro atendimento. Onde a gente tem a possibilidade de passar pelo médico, fazer os testes rápidos, evoluir com relação à medicação. Inclusive, todos os medicamentos disponíveis para o tratamento estão na nossa farmácia dessas unidades sentinelas. Doutor, eu estou com os dados aqui em mãos. 27.037 casos confirmados até hoje em Limeira, 605 mortes. Nos últimos 2 dias, o número de internações voltou a subir em Limeira. Estava mais controlado, mas aí voltou a subir. Isso se deve à falta de respeito às normas restritivas de toda a população? Sem dúvida, nós temos insistido nessa questão, porque como o vírus, essa variante, ela tem uma capacidade de multiplicação muito maior do que o vírus original, é fundamental não só a manutenção do distanciamento social, mas principalmente o uso das máscaras e o uso do álcool gel, da limpeza das mãos. Com isso, a gente diminui a velocidade de contágio. Porém, Limeira, como uma parte das cidades daqui da região, elas têm tido um respeito pequeno a essa questão do distanciamento. Nós ainda não conseguimos um percentual grande de aceitação dessas recomendações. Isso acaba fazendo com que a velocidade de contaminação se agrave, os pacientes se inflamam mais precocemente, acabam buscando a nossa unidade de referência do coronavírus, que é o nosso hospital dedicado exclusivamente para essa patologia, e acaba evoluindo para internação e agravamento na UTI. Isso nos preocupa bastante e nós insistimos, mais uma vez, nessas recomendações do distanciamento social, do uso das máscaras, de evitar as aglomerações, principalmente eventos de final de semana e reuniões familiares com múltiplos núcleos familiares. Doutor Vitor, eu não gosto de falar isso, mas porque a próxima vítima pode ser você, né, que está nos assistindo. Então, a gente tem que realmente respeitar essas normas que o senhor acabou de dizer aqui.
Obrigada, então, por nos atender aqui no RF News. A gente sabe da rotina corrida, né, do secretário em meio à pandemia, esse combate do coronavírus. Então, muito obrigada por nos atender aqui nessa noite. Bom trabalho para o doutor.